Olá, eu sou a professora Fernanda e estaremos juntos na nossa última aula do conteúdo da disciplina de Teoria Sociológica. Hoje nós vamos estudar a unidade 4 do nosso conteúdo e vamos falar sobre ambientes organizacionais e também falar sobre violência. Então vamos lá? Bem, a maioria das organizações que a gente conhece, modernas, eles possuem um ambiente físico projetado para fins específicos. Então, um prédio que abrigue uma determinada organização, ele vai possuir características específicas relevantes para a atividade da organização, mas também vai compartilhar características arquitetônicas importantes com os prédios de outras organizações. Então, a arquitetura de um hospital, de uma escola, ela vai diferenciar em alguns aspectos, né, de uma empresa ou de uma escola. As alas, os consultórios, as salas de operações, escritórios separados do hospital, dando ao edifício gerar um layout muito definido. Enquanto a escola pode consistir em sala de aula, laboratório, ginásio. E ainda que exista semelhança, né, ambos provavelmente conterão corredores e portas e usarão móveis, decorações padronizados, além de vestimentas, né, diferente das pessoas que andam pelos corredores. O prédio onde funcionam as organizações modernas tem uma semelhança definitiva. Então, o que é que isso, né, vai influenciar no nosso trabalho? O Foucault, ele mostrou que a arquitetura das organizações está diretamente envolvida em sua configuração social e seu sistema de autoridade. Estudando as características físicas de organizações, a gente pode lançar uma nova luz sobre alguns problemas que já foram analisados por Max Weber. Os escritórios que Foucault, né, comentou, né, e ele comentou de uma maneira muito abstrata, ele vai dizer que são ambientes arquitetônicos. Então, por exemplo, salas separadas por corredores. Então, os prédios das grandes empresas, às vezes, eles são construídos fisicamente como hierarquia. Ou seja, quanto mais elevada a posição da pessoa, mais no topo do prédio ela vai estar. Então, por isso que tem a expressão o andar de cima, né, que pode significar aqueles que detêm o poder final dentro dessa organização. Então, são várias as maneiras que a arquitetura, a geografia de uma organização vai afetar o funcionamento dessa organização, especialmente nos casos onde o sistema se baseia firmemente em relações informacionais. A proximidade física das pessoas ela vai facilitar a formação de grupos e também a distância física vai polarizar grupos, que vai resultar numa postura de nós e eles, né, entre os departamentos. Então, a vigilância dentro das organizações, o arranjo das salas, corredores, espaços abertos desses prédios, né, pode oferecer ao sociólogo uma pista básica sobre como opera o sistema de autoridade dentro dessa organização. Em algumas organizações, grupos de pessoas trabalham coletivamente em lugares abertos. Então, por causa da natureza tediosa e repetida de certo tipo de trabalho industrial, como é, por exemplo, a produção da linha de montagem, é necessário uma supervisão regular para que haja a garantia que os trabalhadores vêm mantendo o ritmo do trabalho, né? E o mesmo pensamento vai se aplicar nos trabalhos rotineiros, com aqueles que por exemplo, aqueles trabalhos que é realizados nos call centers, né? Muitas vezes os trabalhadores call centers têm as chamadas monitoradas por seus supervisores. E o Foucault, ele vai colocar com muita ênfase na maneira como a visibilidade ou a falta dessa visibilidade nos ambientes
arquitetônicos das organizações modernas influencia e expressa padrões de autoridade. Seu nível de visibilidade vai determinar o quanto o subordinado pode ser submetido ao que Foucault vai chamar de vigilância, ou seja, a supervisão dessas atividades feitas nas organizações. E tem organizações modernas, todos, mesmo em posições relativamente elevadas de autoridade, estão sujeitos à vigilância. Porém, quanto mais baixo na escala a pessoa se encontra, mais o seu comportamento tende a ser escrutinado de perto. Essa vigilância ela vai assumir diversas formas. A primeira forma é a supervisão direta do trabalho. Ou seja, a supervisão direta do trabalho por parte de supervisores. Então, considere, por exemplo, uma sala de aula escolar. Os alunos se sentam juntos às mesas, né, dispostos geralmente em fila, na frente do professor, e o professor tem a vigilância direto. Né? É claro, quando isso realmente acontece na prática, também vai depender da capacidade do professor. Depois do tipo de outro tipo de vigilância é a vigilância sutil. Mas é igualmente importante como a supervisão direta. A vigilância sutil, ele consiste em manter organizado registros históricos sobre a vida profissional das pessoas. O Weber, né, via essa importância de manter os registros escritos, né, hoje em dia digitais, em organizações modernas. Mas ele não conseguiu explorar a fundo como eles podem ser usados para regular algum tipo de comportamento. Os registros dos empregados geralmente fornecem históricos profissionais completos, contendo detalhes pessoais e muitas vezes fazendo avaliação de caráter. Então, esses registros são usados para monitorar o comportamento dos empregados e avaliar recomendações para promoções. Então, em muitas empresas, indivíduos em cada nível da organização, eles preparam relatórios anuais sobre o desempenho daquele logo abaixo, né, deles. Então, os históricos escolares e universitários também eles são usados para monitorar os desempenhos de indivíduos quando eles avançam nas organizações. Então são mantidos registros para equipes acadêmicas. Então, por fim, existe a autovigilância, no qual o indivíduo muda o seu comportamento e ele limita o que faz com base em suposições sobre a vigilância da parte de outras pessoas. Por exemplo, o exemplo que a gente utilizou anteriormente, o call center. Né? O operador não tem como saber se aquela ligação que ele está fazendo naquele momento está sendo supervisionada. Algumas são, outras não são. Então, ele já pega um comportamento de que todas as ligações dele estão sendo supervisionadas. Né? Então, as organizações eles não podem operar efetivamente se o trabalho dos empregados for feito a esmos. Então, nas empresas, conforme o Weber já apontou, espera-se que as pessoas trabalhem em horários regulares. As atividades devem ser coordenadas de maneira que consiste no tempo e no espaço, algo que é promovido pelo ambiente físico da organização e pelo agendamento preciso de horários detalhados para cada atividade. Então, isso é o que o Weber vai nos apresentar, a burocracia. Então, os horários regularizam a atividade ao longo do tempo. Nas palavras do Foucault, ele distribui corpos eficientemente pela organização. Então, os horários são uma condição da disciplina organizacional, porque concatenam as atividades de grande número de pessoas ao mesmo tempo. Se uma universidade não seguisse, por exemplo, uma aula, o horário de aula, como deve ser estritamente regularizado, ele logo entraria em colapso, em caos. O horário ele vai possibilitar
o uso intensivo do espaço e do tempo, que ambos podem ser preenchidos com muitas pessoas e muitas atividades. Então a gente deixa aqui uma reflexão crítica. Vamos refletir sobre as nossas experiências nas escolas, nos locais de trabalho, nas áreas públicas, de que maneira eles estão sendo submetidos a mais vezes de vigilância. Que tipo de vigilância está sendo introduzido em cada um deles? Porque as pessoas podem gostar do aumento da vigilância. Quais são os aspectos positivos desse aumento na vigilância? Vamos fazer essa reflexão? E por falar em vigilância, vamos falar sobre o enfrentamento de manifestações de violência. Bem, para a gente começar a refletir sobre o fenômeno da violência, a gente tem que considerar um contexto bem amplo, que vai ultrapassar discussões sobre possíveis causas e efeitos, até mesmo os números, as estatísticas. Então, quando a gente fala de violência brasileira, né, a partir da organização e a constituição social do país, né, então a violência é um fenômeno que esteve presente no Brasil desde os tempos da colonização. Ela vai passar pelo extermínio dos indígenas, pelo racismo que foi representado aí pela escravidão, pela condição de inferioridade que sempre foi atribuída às mulheres. Né? E no século XIX, por exemplo, a violência se manifestou através de diversos tipos de revoltas e movimentos, né? E rebeliões. Tivemos a balaiada, tivemos a cabanagem, a sabinada, a guerra dos farrapos, vários tipos de conflitos aqui no Brasil no século XIX. Na República Velha, que foi um período marcado pela industrialização e pela urbanização, que ganha força o poder dos coronéis, que eles vão utilizar especialmente contra as populações do campo a violência. Vai aumentar a pobreza, vai aumentar a desigualdade social, o que acaba intensificando, né, a violência nos centros urbanos. A violência também aparece no governo de Getúlio Vargas, né? E posteriormente também vai aparecer na ditadura militar de 1964 a 1985, né? Que foi a ditadura militar, ela foi marcada pela potencialização e legitimação da violência, e essa violência agora, na ditadura militar, ela é cometida pelo próprio Estado. Não teve perseguições, tivemos prisões políticas, os fins das liberdades individuais, cassações de mandado, torturas, exílios, desaparecimentos, fim de partidos políticos. Né? O AI-5 foi um ato institucional violentíssimo, né? E também, do outro lado, teve a resistência da luta armada contra a ditadura militar. Né? Então, mais adiante, no período que foi promulgado, já no período de democratização, né, acabou a ditadura militar em 85, tivemos a promulgação da Constituição Federal em 1988, a violência ela não aparece legitimada no Estado, mas como consequência de um neoliberalismo e das privatizações que geraram protestos, repressões, né, e muitas repressões violentas por parte da polícia. Então, refletir as transformações societárias, né, e a questão da violência implica a gente pensar sobre como a sociedade foi se alterando ao longo dos anos, né? Especialmente a partir de um modelo capitalista e um modelo neoliberal, né? Que pontua aproximadamente desde o século XX, o mundo tem vivenciado mudanças, e essas mudanças são bastante intensas em setores econômicos, em setores tecnológicos, e até mesmo na própria vida social das pessoas, o que vai produzir diversas modificações nas relações sociais, nas relações políticas e também nas relações culturais, né?
Rosa, ela vai dizer que no modelo capitalista de produção e reprodução social, cada vez mais globalizado, de modo que os países em desenvolvimento vêm apresentando um conjunto de contradições que comprometem a consolidação dos avanços conquistados dos direitos da cidadania. Então, ele vai dizer que esse modelo capitalista de produção, ele vai, né, vai cada vez mais, e essa modelo é cada vez mais globalizado, mas os países de desenvolvimento, eles vêm apresentando uma série de contradições. Né? E vai dizer que, além disso, a globalização da economia transforma alguns centros urbanos em exportadores de capital, enquanto surgem centros de reprodução do capital a nível nacional. As condições vivenciadas por boa parte da população nesses centros urbanos agravam as desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, que se apresentam como novas oportunidades e também como espaços de negação da vida. Então, vai se evidenciar um mundo repleto de contradições. Embora haja oportunidades de relação social, dadas essa oportunidade de trabalho, não existem políticas sociais direcionadas ao planejamento e essa organização desse centro urbano. Trocando em miúdos, a globalização do capital intensifica a desigualdade entre os povos e amplia as formas de violência, as formas de violação de direito, o que agrava com o aumento da exploração e a expropriação do trabalho no modo capitalista. A Rosa vai destacar que no modelo capitalista, ele carrega em si a ideia que os homens devem ser livres para vender sua força de trabalho a qualquer um que esteja interessado em comprar, em troca de um salário. E ela vai dizer, numa relação de assalariamento estabelecido na livre troca entre capital e o trabalho, muitas vezes o valor do trabalho pago mal dá para suprir as necessidades básicas da vida social. Entretanto, essa relação desigual configura-se como natural. Então, a nível Brasil, se a gente for perceber, um salário mínimo para sustentar uma família, para pagar aluguel, para pagar as contas, para colocar alimento em casa, mal dá. Se dá, né? Então, é uma forma de violência. Isso acaba fazendo com que tenha, né, muita desigualdade social e que vai aumentar a violência nesses centros urbanos. Então, ele vai destacar que, na perspectiva crítica, essa relação não é justa, né? Uma vez que há exploração do trabalhador. Quanta riqueza e quanta produção. Muitas vezes aquele trabalhador que ganha um salário mínimo produz enquanto o que ele ganha mal dá para sustentar e até mesmo comprar o produto que ele mesmo produz. Quantas casas o pedreiro faz e muitas vezes não tem uma casa própria? Né? E a gente vê isso o tempo todo, mas essas coisas, essas relações são tidas como naturais, né? Mesmo que seja extremamente violento. Então, os espaços que formam a sociedade capitalista são comumente identificados como locais em que emergem os mais variados tipos de violência, que vai sempre colocar em risco uma ordem estabelecida, a ordem social, e favorece a marginalização dos habitantes e negligencia os direitos humanos fundamentais. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, né, ele considera a violência como o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais contra si mesmo, contra outra pessoa, contra o grupo ou comunidade, que resulta ou tem uma probabilidade de resultar em ferimento, morte,
dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. E acrescenta que o termo violência tem a origem do latim que significa violar outrem ou de se violar. Então, a OMS também vai dizer que a violência pode ser agrupada em 3 tipos de categoria. A violência que é dirigida contra si próprio, ou seja, a violência auto-infligida, aquele que eu tento, eu sou violenta comigo mesmo. Eu tenho a violência também interpessoal, que é uma violência intrafamiliar, é uma violência doméstica, entre parceiros íntimos, membros de uma família, ou uma violência comunitária, que é o que ocorre no ambiente social em geral, entre conhecidos ou não. E tem uma violência coletiva. São violências cometidas e praticadas a nível macrosocial, política, violência econômica, por exemplo. Então, em relação à natureza dos atos violentos, eles podem ser classificados como abuso físico, aquele que eu causo dano físico à pessoa. Eu tenho também a violência psicológica. Eu tenho aquela violência que eu não agrido fisicamente, mas eu agrido psicologicamente. Isso também faz tão mal, ou até muitas vezes muito mais mal que uma violência física, muitas vezes, né? Porque não deixa marcas aparentes, né? Temos também a violência social. Aí eu tenho um abandono, a negligência, a ausência de cuidados, né, que pode ser atribuído para crianças, pessoas com deficiência, idosos, essa violência social. Então, a violência ela vai ser um dos grandes desafios que é enfrentado nessa sociedade atual, né? E vem se agravando com o passar do tempo, considerando o aumento em termos numéricos, né? Então, quando a gente contabiliza o índice de casos de violência, a multiplicidade dos tipos de violência, a violência urbana, doméstica, contra mulheres, idosos, crianças, feminicídios, LGBTfobia e vários outros tipos de violência. A multicasualidade, as características dos agressores e das vítimas e os custos, né, do sistema. Lidar com essas questões relacionadas à violência é um desafio, uma vez que as ações existentes ainda não são plenamente eficientes a ponto de eliminar todos os casos de violência de um país, muito pelo contrário, né? A organização social que temos aqui no Brasil hoje, a grande diferença sociais, esse abismo social das classes sociais só faz fomentar a violência, né? Então, é necessário capacitar profissionais de serviços públicos, em geral, para o atendimento desses casos. E também desenvolver programas de proteção à vítima e adotar estratégias que vão garantir a segurança de toda a população. E quais são essas políticas e que essas legislações brasileiras? A violência ela tem adquirido maior visibilidade nas últimas décadas. E esse processo ele vem acompanhado por um reconhecimento dos direitos da população, que começou na promulgação da Constituição de 1988. O enfrentamento das situações de violência se estrutura no país por meio do desenvolvimento de políticas públicas e legislações muito específicas. Um tipo de violência que tem se tornado muito comum no Brasil, né, e que tem adquirido muita importância no ponto de vista social e político, é a violência cometida contra a mulher. Esse tipo de violência, ele vem cada vez mais atingindo índice cada vez mais alto. Por isso, mobiliza grupos de pessoas, por meio de muito esforço e luta coletiva, eles buscaram assegurar a proteção do direito e os direitos das mulheres. Algumas conquistas elas conseguiram se efetivar,
por meio de políticas públicas após muita resistência. É o caso que em 2006 tivemos a aprovação da Lei da Maria da Penha, né? Uma luta, né, da Maria da Penha, que sofreu violência doméstica, que deixou ela numa cadeira de rodas, e depois de muita luta, tivemos a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006. Ela estabeleceu medidas para prevenir ou tentar coibir situações de violência doméstica contra mulheres e todos os contextos de expressão. Em 2019, foram realizadas algumas mudanças, né, algumas adaptações na Lei da Maria da Penha de forma de facilitar a aplicação de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência e seus filhos. Contudo, apesar de haver, né, políticas públicas destinadas para mulheres, para vítimas de violência, na prática, há problemas na efetivação dessa lei. Afinal, a violência doméstica, em especial contra a mulher, é um assunto bastante complexo, né, para essas vítimas. E, além disso, os serviços disponíveis não são. Os serviços disponíveis ou são insuficientes para atender às demandas ou não estão preparados para oferecer esse respaldo tão necessário para as mulheres vítimas de violência. Então, de qualquer forma, a Maria da Penha não deixa de ser um importante avanço nesse combate da violência contra a mulher. E ainda, né, tem que ser feito muito em relação a isso. Além dessas políticas direcionadas à mulher, o Brasil possui uma legislação muito abrangente no que se refere à garantia dos direitos dos idosos. A proteção à população idosa é assegurada pelo Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741/2003, que vai definir, entre outros aspectos, que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todos os atentados aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma de lei. Eu assisti esse artigo 19, inciso 1, inciso 1º, o Estatuto do Idoso vai afirmar que considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico e psicológico. E além de estabelecer o direito à proteção do idoso, o Estatuto vai estabelecer a punição àqueles que praticaram o crime contra o idoso. E assim ele vai estabelecer os órgãos aos quais os atos violentos podem ser denunciados. A autoridade policial, o Ministério Público, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional do Idoso. Porém, ainda há muito, assim como o caso, né, da violência contra a mulher, ainda há muito que se avançar nesse contexto da violência contra o idoso, né? Temos também a violência contra crianças e adolescentes. Ele também foi alvo de uma política pública específica que foi detalhado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, sobre a Lei 8.069/1990. No 5º artigo do ECA, prevê que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração ou violência, crueldade ou opressão, punindo na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais. Além desses segmentos citados, outros grupos minoritários têm lutado, né, para conquistar esse universo das políticas públicas, especialmente no que se refere a criminalizar condutas desfavoráveis para aquela sociedade, para aquela tradicional, o dito tradicional, né? É o caso da população LGBT, leis, gays, bissexuais, transexuais, travestis, que recentemente conseguiu que o crime do racismo seja considerado agressões
oficializando a criminalização da LGBTfobia. Outro elemento bastante importante para ser destacado é a violência presente no cotidiano das ruas, que vai exigir do Estado medidas efetivas e o compromisso com a transformação social, a fim de conter a criminalidade e a violência. O Minayo, quando ele foi analisar a violência no país, ele aponta que de todas as suas expressões, o fenômeno mais preocupante hoje no Brasil são os elevadíssimos números de homicídios e de violência difusa que alimenta e é alimentado por um imaginário de medo e insegurança. Ele vai dizer que, embora o perfil das mortes violentas no Brasil, sobretudo os homicídios, siga a tendência mundial, né, ceifando sobretudo o jovem do sexo masculino, aqui vítimas preferenciais são pobres, são as pessoas de baixa escolaridade, com ou pouca nenhuma qualificação profissional, moradores das periferias, sendo em sua maioria negros, pardos. E esses homicídios, no seu conjunto, não formam uma totalidade homogênea. No entanto, o resultado das investigações no país reafirma fortemente essa tipificação. As pesquisas mostram também que eles são basicamente relacionados a conflito com a polícia, desaventos entre grupos de narcotraficantes, gangues organizados, desentendimentos interpessoais e familiares, abuso do álcool, das drogas, na cidade, nas regiões e nos conflitos agrários do campo. Então, a violência das cidades brasileiras aponta para a necessidade de políticas públicas direcionadas a essa situação, articulada entre o governo federal, municipal e estadual. Uma vez que a violência e a segurança pública não são responsabilidade de apenas um ente federado. Nessa perspectiva, a Política Nacional de Segurança Pública vai estabelecer princípios e diretrizes que vão conduzir a segurança pública a ser estabelecida no país nos 3 níveis de governo. Ela tem como finalidade a preservação da vida e a manutenção da ordem pública. Essas e outras políticas de enfrentamento, que são do enfrentamento da violência, presentes na sociedade brasileira. E a violência enquanto manifestação da questão social? Então, a fim de compreender a violência sobre questão social, vamos entender o que é questão social. É uma categoria que representa contradições, existência entre o capital e o trabalho. A base do modo capitalista de produção. Então, o que é questão social? É um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura que tem uma raiz comum. A produção social é cada vez mais coletiva. O trabalho é amplamente social, enquanto a apropriação dos frutos se mantém privada, monopolizada por grande parte da sociedade. Ou seja, o conjunto das expressões da desigualdade da sociedade capitalista maduro tem a sua raiz na produção social. Essa produção social é cada vez mais coletiva, mas o trabalho é amplamente social, enquanto a apropriação dos frutos desse trabalho se mantém privada e monopolizada. E a questão social, ela se expressa de muitas formas. Ela vai se expressar por meio da violência, desemprego, fome, miséria. A violência é importante em forma de manifestação e encontra diretamente ligada ao sistema capitalista. E o acesso que as pessoas possuem aos bens que esse sistema capitalista produz. Então, as desigualdades sociais, a pobreza, o meio familiar, intrafamiliar e cultural
coloca os espoliados, os desempregados, mais vulneráveis ao envolvimento com o mundo da criminalidade. Né? Esse processo se acentua, pois, no geral, o Estado não tem conseguido cumprir as demandas apresentadas pela população, a população mais vulnerável. Por exemplo, a autora, né? a Bayer vai dizer que vai usar o tráfico de droga como exemplo. Ele vai dizer que o tráfico de droga ocupa, de alguma forma, os espaços deixados pela ausência de políticas sociais públicas no campo da assistência social, educação, saúde, habitação, empregabilidade, segurança, lazer. Nessa direção, ela gera emprego no campo da ilegalidade, admitindo muitas crianças e adolescentes para as mais variadas funções do mundo do tráfico e assume o papel de garantir a ordem e segurança naqueles lugares, né? Dos lugares ocupados pelo tráfico, apresentando características de uma parte do mercado de trabalho, que é legal, que é ilícito, mas é tolerado pela população ao redor. Porque muitas vezes o tráfico, ela vai alcançar, vai oferecer àquela população, naquela comunidade, o que as políticas públicas não oferecem. Uma segurança, algo que esteja faltando, a segurança em torno, algo que às vezes o poder público não consegue chegar até lá. Então, devido a toda essa situação, não se pode ter uma visão simplista da realidade. A violência é um elemento inserido em uma totalidade que a determina, que vai determinar a própria violência. A desigualdade social e a falta de acesso aos direitos básicos, esses direitos básicos é a alimentação, trabalho, renda e serviços sociais, são alguns fatores que vão favorecer o desenvolvimento da violência em suas várias manifestações. Então, a violência ela vai se relacionar diretamente com as condições de vida de boa parte da sociedade brasileira, sendo reflexo das condições em que os sujeitos vivem. Além disso, a violência ela vai se caracterizar como uma forma de poder e dominação. Daí situações de violência ligada a gênero, raça, etnia, cultura. Ou seja, a violência pelos grupos dominadores em cima dos grupos dominados. Né? Então, as violações de direitos são comumente associadas às mais diferentes manifestações das questões sociais. A sua ocorrência não se justifica por tal associação, mas essa favorece a compreensão do aumento dos índices e do modo como a sociedade geral tem sofrido com a intensidade das violências. Então, as manifestações de violência eles vão afetar o indivíduo que vai gerar insegurança. Influencia muitas vezes a rotina diária. Então, pessoas com medo de sofrerem violência nas ruas vivem presas entre muros. E há também aquelas que com receio de sofrer violência por parte de familiares próximos. Enfim, a violência ela vai perpassar todo o cotidiano da vida humana nos dias atuais. Então, enquanto manifestação da questão social, a violência eles exige ações e políticas voltadas para o seu enfrentamento. E essas políticas que sejam efetivas, que sejam articuladas, que sejam integradas, né? Que eles envolvem áreas como educação, áreas como assistência social, saúde, habitação e outras coisas, né? Além disso, exige que os direitos básicos e acesso a serviços essenciais sejam assegurados. Então, no enfrentamento da violência, o serviço social ele vai poder contribuir dando respostas eficazes e qualificadas, auxiliando na resolução de situações cotidianas. Além disso,
o assistente social ele pode favorecer a participação popular em conselhos de direitos e espaço de mobilização da sociedade. Por fim, o assistente social pode trabalhar para inserir essa temática da violência entre as demandas existentes e que exigem um tipo de demanda política, de demanda social para os políticos. E é isso. Bons estudos e até a próxima.